Em uma fria manhã de outono de 1983, as ruas de Londres estavam cobertas por uma fina camada de névoa, um fenômeno típico da cidade, conhecido por seus habitantes como o Manto de Londres. O trânsito era caótico, os pedestres apressados e os táxis apitavam incessantemente nas ruas estreitas. Entre esses pedestres, estava William Harper, um homem comum de 34 anos, morador do bairro de Notting Hill, que, até aquele dia, levara uma vida aparentemente sem grandes acontecimentos. Mas o que William viveria nas horas seguintes mudaria para sempre sua percepção sobre a realidade. Era uma manhã como qualquer outra quando ele saiu para fazer compras. Ao atravessar a rua, em um momento de distração, ele foi atingido por uma bicicleta, o que resultou em um pequeno acidente. Embora o impacto não tenha sido grave, William perdeu a consciência por alguns segundos. Quando acordou, estava deitado na calçada, com a visão turva e o corpo dolorido. O ciclista, visivelmente preocupado, se afastou após verificar que ele estava bem, e as pessoas ao redor continuaram com suas rotinas, sem perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando William se levantou, algo estava diferente. As cores da cidade pareciam mais vivas. O céu, que antes estava cinza e nublado, agora exibia uma tonalidade de azul incomum, quase etérea. As ruas de Londres, com seus famosos edifícios vitorianos, estavam em um estado de degradação que ele nunca tinha notado antes, mas não era uma simples deterioração física. Era como se o tempo tivesse se distorcido, criando uma versão de Londres onde o passado e o presente estavam entrelaçados de maneira estranha. William olhou ao redor e percebeu que as pessoas que passavam por ele estavam distantes, como se não o vissem ou o sentissem. Seus rostos estavam desfocados, como sombras sem forma definida. Ele tentou chamar a atenção de uma mulher que passava ao seu lado, mas ela não reagiu. Ele fez mais tentativas, gritando, mas nada parecia alterar a cena ao seu redor. As pessoas simplesmente não o viam. Era como se ele tivesse sido transportado para um mundo onde ele não pertencia. A sensação de deslocamento era avassaladora. Ao tentar andar, William percebeu que o som de seus próprios passos parecia amortecido, como se ele estivesse andando sobre uma superfície espessa, como uma cobertura de névoa densa. Ele tentava interagir com as vitrines das lojas, mas os reflexos eram anômalos. Em vez de ver seu reflexo, ele via algo desfigurante, como se estivesse vendo uma versão distorcida de si mesmo. Foi então que ele notou a presença de uma entidade no meio da rua. Não era uma pessoa, mas uma figura de contornos vagos, como uma sombra ambulante. A figura se aproximou lentamente, sem pressa, e William sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não conseguia definir exatamente o que era aquela figura, mas seu instinto dizia que era algo fora de lugar, uma presença não pertencente àquele mundo. A figura olhou diretamente para ele, e William sentiu uma sensação de compressão no peito, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Era uma pressão emocional, uma sensação de perda, de não pertencer a lugar algum. O que está acontecendo comigo? Pensou ele, desesperado. Tentou se afastar, mas suas pernas estavam pesadas, como se a gravidade tivesse se intensificado. De repente, um som de sirene ecoou no fundo. Ele se virou e, ao olhar para uma das ruas laterais, viu o cenário se transformando. O céu voltou a ser cinza e as pessoas começaram a se mover de maneira normal, como se o que acontecera antes fosse apenas um pesadelo. A figura sombria desapareceu, e a pressão sobre seu peito se aliviou. Ele estava de volta ao mundo real. Ou pelo menos, parecia ser o mundo real. Tremendo, William olhou ao seu redor. Nada havia mudado. A cidade parecia, novamente, ser a Londres que ele conhecia, suja, agitada e familiar. Mas o que ele havia vivido não parecia ser um simples delírio causado por um acidente. Ele tinha a certeza de que havia atravessado para uma dimensão paralela, uma versão distorcida de Londres, onde o tempo e o espaço se entrelaçavam de maneiras que ele não poderia compreender. William voltou para casa e, durante semanas, tentou racionalizar o que havia acontecido.
Ele procurou ajuda médica, mas os médicos disseram que ele provavelmente sofreu um pequeno trauma cerebral devido ao acidente, o que explicaria suas alucinações. No entanto, ele sabia que algo muito mais profundo havia ocorrido. Ele não estava louco. Ele havia visto algo que desafiava a lógica. Com o passar do tempo, a experiência de William se tornaria mais nítida em sua mente, e ele começou a se perguntar se, de fato, outras pessoas já haviam passado por situações semelhantes e apenas não tinham se dado conta. Talvez, pensava ele, Londres fosse uma cidade intermediária, um ponto de interseção entre dimensões, onde a realidade que conhecemos poderia ser facilmente disturbada. Hoje, William ainda continua a acreditar que teve uma experiência real e que teve um vislumbre de uma realidade alternativa, e que tal experiência nunca mais seria esquecida por ele.